Estamos de volta. O assunto de hoje é animais silvestres em condomínios. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista. Tem informações muito importantes para você. Cláudio, no primeiro bloco a gente falou sobre animais que vêm de fora para dentro do condomínio. Agora eu quero falar de animais de dentro do condomínio, que são os moradores que têm esses animais silvestres. Mais comum hoje, e aí você me acrescenta aqui, vou falar o papagaio, né? Que é um animal silvestre. Cobras, né? Que é um animal silvestre. O que mais tem hoje em dia de animais autorizados que são permitidos ter as pessoas terem, os moradores? Então, atualmente existe uma lista de espécies que são proibidas, né? O que não for proibido pode. Então, o que é proibido? Carnívoros, então você não pode comprar um tigre, por exemplo, até por ter, assim, tem Mike uma Tyson loja. tinha um lá nos Pois Estados é, Unidos. nos Estados Unidos pode, mas no Brasil não. Existem regras aqui, essas regras foram criadas justamente para proteger as pessoas, né, delas mesmas. Sim. Então, répteis, anfíbios e invertebrados são proibidos de importação. Então, a pessoa não pode comprar uma serpente exótica, né, silvestre exótica. E essas cobras que as pessoas têm em casa? Elas são brasileiras. A maioria. Pode. Se for brasileira, pode. Né? Por quê? Tem alguns casos, né, que pegam no avião, às vezes, a cobra enrolada já vi isso, dentro do braço da pessoa, porque está trazendo de fora. Isso, tráfico. Esse é tráfico internacional de animais silvestres. Prisão, você teve? Então, a nossa legislação considera isso como crime de menor potencial ofensivo. Então, a pessoa vai pagar uma multa, vai responder... Não é tão agressivo. Claro que um juiz pode considerar que se o animal, por exemplo, for peçonhento, como já aconteceu, pessoas traficarem nádia. É um animal asiático, muito perigoso, e mesmo assim a pessoa queria ter aquele bicho, né? Porque é diferente, justamente por ser perigoso, às vezes a pessoa quer. Então, ele acaba contrabandeando esse tipo de animal. Só que é proibido, né? Então, o que é permitido atualmente são principalmente alguns mamíferos, né? Aves, não tem nenhuma proibição para aves. Não tem proibição para aves? Nenhuma. Na legislação atual, todas as aves são permitidas. Eu posso, por exemplo, não que eu queira fazer isso, pelo amor de Deus, mas eu posso capturar uma ave e domesticá-la? Se for lá fora, sim, dependendo do país. Né? Aqui, eu estou dizendo, no Brasil. Então, aqui no Brasil, não. Aqui, se você quiser ter um animal silvestre, você adquirir de um criador registrado. Existem criadores, isso é importante. Isso. Existem criadores registrados onde você pode comprar. Isso. Você não pode capturar e domesticar. Tentar domesticar. Isso é um crime ambiental. Se você, por exemplo, mas eu quero ter um falcão, por exemplo, e não tem nenhum criador que tem. A alternativa é você fazer o registro de um criador, né? Aí esse criador obtém autorização para pegar um animal da natureza, ele cria esses animais e vende os filhotes. Ou seja, ele não vai estar vendendo o animal que ele captura da natureza, né? Mas um animal que nasceu dentro do criador. Depois que ele nasce no criador, claro, tem algumas regras para esse tipo de operação. Mas são animais que já nasceram em cativeiro. Então eles são considerados, digamos assim, patrimônio privado. Ele deixa de ser o bem difuso, né? Ele deixa de ser o patrimônio de toda a nação, né? Para passar a ser um patrimônio particular. Cláudio, eu tenho a questão do medo, né? Então, uma coisa habitual, não rara, é que pessoas têm cobras, né? A gente teve um caso recente que saiu na mídia, que a cobra caía do apartamento de cima pela varanda no apartamento de baixo com frequência. Se fosse eu, morria do coração, que eu tenho pavor de cobra. O que a pessoa, o vizinho principalmente, pode fazer ou tem algum direito sobre esse outro direito, né? Porque as pessoas têm o direito de ter esses animais, como você mesmo falou. Onde entra aí a questão de direitos e deveres? Isso é uma coisa que eu queria que você me... E o condomínio em si, né? Porque o condomínio, o responsável, que é o síndico, ele também acaba sendo entrando nesse triangular. Então, é claro que a pessoa que tem um animal silvestre, ele tem o direito de adquirir um animal legal, mas ele adquire junto um monte de deveres, entre eles de segurança, não só dele, mas das outras pessoas.
E aí vale para como qualquer outro tipo de animal. Se ele tivesse, por exemplo, um cachorro indócil, Sim. né, e esse animal começa a causar algum tipo de prejuízo, seja prejuízo psicológico, digamos assim, por exemplo, ficar latindo até altas horas da noite, seja um prejuízo de fato, por exemplo, começa a comer móveis do vizinho ou atacar as pessoas, cabe uma ação, uma judicialização. Isso, mas aí ele entra para a parte natural de judicialização, Uhum. que é a questão de insalubridade, de você não incomodar É, o periculosidade, tem periculosidade, várias. incomodar o morador, onde Isso. o morador tem esse direito e o próprio condomínio tem o dever de garantir isso. Mas existe alguma coisa particular na nossa legislação? E você falou agora uma coisa importante que eu não conhecia, que é a Uhum. questão de alguns deveres, né? Então, Uhum. quando a pessoa compra, ele tem alguns deveres que ele precisa seguir para ter esse animal. Uhum. Esse é o principal ponto da legislação exclusiva para quem tem animal silvestre? São esses deveres que vêm junto ou tem alguma outra coisa que a gente poderia citar? Ou no caso tirando a parte de eu entrar na justiça Uhum. como incômodo, como atividade, tem algum órgão, por exemplo, o IBAMA, onde eu posso recorrer nesse sentido, um aspecto particular para animal silvestre? Então, quando a pessoa adquire um animal silvestre, a pessoa que vende o animal silvestre, ele é obrigado a entregar um manual do animal. Porque o animal silvestre, diferente do cachorro e gato, todo mundo sabe Sim, que eles comem, como eles dormem, assim, tem já arraigado dentro da cultura como criar. Um papagaio e uma serpente têm hábitos e necessidades completamente diferentes. Então ele vem obrigatoriamente com um manual, né, uma cartilha ali dizendo como criar aquele animal. É claro que se ele tem essas obrigações diferentes, a pessoa que se sente incomodada, ela pode tentar falar, não, mas, poxa, você comprou esse animal sabendo que ele às 4 da madrugada vai começar a piar, né? O sim. papagaio, por exemplo, o arara, acorda super cedo e vai, é claro, acordar todo o resto do condomínio. Mas, como ele é uma propriedade particular, não tem muito o que fazer nesse caso. Tá. É, Mas e se eu desculpa interromper, e se eu sim. descobrir que aquele animal está irregular com Aí aquele é fácil, é uma polícia ambiental. polícia ambiental? É. Quem vai me ajudar é sempre a polícia ambiental. Eles vão lá, vão primeiro, né, verificar se o animal realmente tem registro, né, se ele está legal, se ele tem esse status de legalidade, e se não tiver, eles fazem a apreensão do animal. Porque o ilegal, ele tem um risco maior na questão de doenças, né, porque sempre essa é uma preocupação, né, a questão de Propagação, é, né? a questão de fazer de novo. Uhum. A maior preocupação que tem é a propagação de doenças, né. Então, o animal irregular, ele tem um risco maior, né, porque eu acredito que esses animais que sejam vendidos autorizadamente, eles têm talvez vacinas ou talvez um jeito de ser criado de inibir qualquer tipo de risco para as pessoas que convivem com eles. Os criadouros, para obterem esse registro, eles têm que preencher uma série de requisitos. Entre eles é saber criar o animal que ele quer criar, né? E entre os requisitos que são verificados é justamente sanidade. Então o criador ele tem que saber quais são as doenças que aquele animal pode ter e o que fazer para coibir, para vender um animal seguro para as pessoas. Então, o animal vindo de criador, ele vai estar com, se for necessário vacina, ele vai estar vacinado. Se for necessário algum tipo de alteração, por exemplo, tem alguns animais silvestres que têm a importação permitida, mas eles vêm castrados, por exemplo. Uhum, Porque se eles forem soltos aqui no Brasil, sem essa castração, eles podem se multiplicar e se tornar um sim, problema. Um animal silvestre, não. Não existe absolutamente nada que assim, nenhum tipo de filtro sobre o status sanitário desse animal. Então, existe, por exemplo, uma doença chamada psitacose, que há alguns anos vem aumentando entre as pessoas, pessoas comuns, que é né? o quê? Bem É uma bactéria que passa pelo ar, né, em geral em ambientes mais fechados, e pode, inclusive, causar a morte da pessoa, mas né. quem que vende animais silvestres? Então ele vem de aves, e pode ser qualquer ave.
Em geral, pelo nome psitacose, ele vem de psitacídeos, que são os Uhum. papagaios, periquitos. Mas galinhas, pombos, até periquitos domésticos podem também transmitir essa doença. Cláudio, para finalizar, você como um especialista, qual é a sua opinião aí particular de se ter animais silvestres dentro de casa? Então, eu pessoalmente jamais teria um animal silvestre. Eu vejo que eles dão muito problema não só para a pessoa que está criando, mas para o próprio animal. Uma coisa, por exemplo, que é muito comum de ver é pessoas que têm papagaio, né? Ela compra ali a gaiola, tal, e o papagaio, a primeira coisa que ele vai fazer é destruir o poleiro. O poleiro de madeira vai lá e rói ele todo. O papagaio, ele tem um bico que cresce sem parar. É como se fosse o dente de um roedor. Ele precisa desgastar aquele bico. Aí o que a pessoa faz? Meu poleiro já Vou tirar 10 dele. vezes. Tira o poleiro e coloca um poleiro de plástico ou de metal, para ele não conseguir roer. Isso é péssimo para o animal. Então a pessoa acha que tá dando um bem-estar para o animal, né? Tirando ele da floresta, que é perigoso, pode ser comido por um gavião, e em Essa é a casa, natureza, né? na É verdade, antinatural, né, pôr em casa, né? as pessoas tentam domesticar a natureza, e nem sempre isso é possível, e nem sempre isso é saudável para o animal, né? E para as Nem sempre ou pessoas, na maioria das vezes, né? assim, tem animais que classicamente não se conseguiu domesticar, por exemplo, as hienas. Os egípcios tentaram domesticar as hienas, não conseguiram. Os cães, os lobos, né, conseguiram ser domesticados, viraram os cachorros de hoje. Então, algumas espécies são adequadas, digamos assim, pelo próprio estilo de vida deles, a uma vida com os humanos, e outras espécies não. Principalmente ave, né? Você pensar, mesmo animal silvestre, animal doméstico, tipo galinha, assim, poxa, ele vai viver uma vida cercada, né? Sim, Que tipo de enclausurada, né? enclausurado? Porque ele voa, e aí você tem que tirar essa liberdade dele, porque senão ele vai voar para o vizinho, vai causar incômodo. Então, Perfeito. dependendo da espécie, realmente não deveria ser comercializado. Mas isso é uma opinião minha, né? Sim, mas é importante. É A importante. legislação é outra coisa. A legislação diz que pode, então. Antes de agradecê-lo pela sua participação, eu vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico, que ao assumir uma responsabilidade não se informa sobre tudo que envolve o segmento condominial, tudo que envolve a coletividade que você representa. No caso de hoje, um programa sobre animais silvestres. Óbvio que é muito complexo e são muitos temas, mas você, quando assume essa responsabilidade, você tem o dever de ir atrás dessas informações. Então, tenha sempre a informação, saiba como agir no caso da invasão de um animal silvestre ou no caso de algum condômino ter um animal silvestre. Tenha conhecimento e saiba como agir nos casos mais difíceis para você que escolheu essa profissão ou essa responsabilidade do cargo de ser síndico. Cláudio, muito obrigado pela participação, um programa muito interessante e espero revê-lo mais vezes. É um prazer muito grande. E você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantíssimas para o segmento condominial. Não deixe de se inscrever no canal e fique antenado. Até semana que vem.